E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema bem interessante aqui, tá? Vamos falar sobre times que jamais venceram o Corinthians. Sim, times que o Corinthians já enfrentou na história e jamais conseguiu nos derrotar. Pois é, né? E é o seguinte galera, bom... eu vou citar alguns times aqui pra vocês. Eu não vou citar todos os times que o Corinthians já enfrentou e não nos venceu, tá? Eu não vou citar todos. Mas eu vou trazer aqui times que não venceram o Corinthians e que enfrentaram a gente em 5 confrontos pelo menos, tá? Então eu vou trazer aqui 24 equipes que jamais venceram o Corinthians, tá? Times que tiveram 5 confrontos ou mais contra a gente, tá? Então o mínimo vai ser esse. Por exemplo, o Chelsea da Inglaterra, né? Jamais venceu o Corinthians. Mas eu não trago aqui porque tem 2 jogos, 2 na história entre Corinthians e Chelsea. Uma vitória e um empate, né? Então, como é só 2 jogos, então eu não trago aqui o Chelsea, tá? Eu só vou trazer times que não nos venceu em 5 confrontos pra mais, beleza? Entenderam? É isso aí. Então, bora começar o vídeo. Times que jamais venceram o Corinthians. Bora pro vídeo. E pra começar, o primeiro time que eu trago aqui pra vocês é um time de Minas Gerais. Pois é, um time mineiro e é o Uberlândia, galera. Pois é, em 5 jogos na história, 3 vitórias do Corinthians e 2 empates, certo? Então, esse é o Uberlândia, o primeiro time da lista, né? O último confronto do Corinthians contra essa equipe aconteceu há 37 anos, uma vitória do Corinthians pelo placar de 1-0, beleza? Então, o Uberlândia é o primeiro time que eu trago aqui que jamais venceu o Corinthians. Bora para o próximo! E agora, o próximo time que jamais venceu o Corinthians é o Saad, galera. Pois é, em 5 jogos na história, 4 vitórias do Corinthians, 1 empate apenas, tá bom? E o último confronto contra essa equipe aconteceu algumas décadas atrás, há 48 anos, o empate por 2-2. Então o Saad é outra equipe que jamais venceu o Corinthians na história. E agora, bora para o próximo. E o próximo time que eu trago aqui pra vocês é um time paulista, galera, e é o Radium. Pois é, Radium é o nome do time. Em 5 jogos na história, 5 vitórias do Corinthians. O último confronto contra esse adversário aconteceu há muitas décadas atrás, há 72 anos, e o Corinthians goleou por 5-0 a equipe do Radium. Então, mais um time aí que jamais venceu o Corinthians, um time paulista, o Radium. Bora para o próximo. E o próximo time que eu trago aqui, galera, não é um time brasileiro, pois é um time colombiano e é o Independiente Santa Fé, galera. Pois é, em 5 jogos na história, 3 vitórias do Corinthians e 2 empates. Pois é, contra a equipe colombiana. O último confronto contra eles aconteceu recentemente, há 9 anos atrás, pela Libertadores de 2016, um empate na Colômbia por 1-1. Foi a última vez que o Corinthians pegou o Santa Fé da Colômbia, beleza? E nessa mesma Libertadores, teve um jogo na Arena, 1-0 Corinthians, gol do Guilherme. Pois é, lembram do Guilherme? É isso aí, então. Esse é o Santa Fé que em 5 jogos na história jamais venceu o Corinthians. Bora para o próximo. E agora, galera, outro time que eu trago aqui é um time do interior de São Paulo e é o time do Guaratinguetá. Quem lembra aí do Guaratinguetá no Paulistão? Pois é, o Guaratinguetá em 5 jogos contra o Corinthians perdeu todos. Sim, 5 jogos, 5 vitórias do Corinthians. E a última vez que enfrentamos o Guaratinguetá foi há 13 anos atrás, em 2012. Pois é, o ano da Libertadores e do Mundial. O Corinthians venceu 2-0 fora de casa. Gols do Alessandro e do Chicão. Pois é, a última vez que enfrentamos o Guaratinguetá, 12 anos atrás, em 2012, beleza?
Então, esse é o Guaratinguetá, bora para o próximo. E agora, galera, o próximo time que eu trago aqui é uma equipe bem interessante, né? Bem interessante mesmo. E é o Corinthians de Santo André. Sim, exatamente isso. Corinthians de Santo André. O Corinthians já enfrentou outro Corinthians na história. E é o Corinthians de Santo André, que na história tem 5 jogos contra a gente, 4 vitórias do Corinthians da capital, um empate, né? E o último confronto entre eles aconteceu há muitas décadas, há 69 anos, e o Corinthians venceu por 2-0. Pois é, então, esse é o Corinthians de Santo André, que jamais venceu o Corinthians da capital. Pois é, esse é o Corinthians de Santo André. Bora para o próximo. E agora, galera, o próximo time que eu trago aqui é um time do Peru. Pois é, outro time aí de fora do Brasil. E dessa vez o time é o Universitário. Pois é, o Universitário, que na história tem 5 jogos contra a gente, 4 vitórias do Corinthians, um empate, certo? E a última vez que enfrentamos o Universitário aconteceu há 2 anos atrás, bem recentemente, na Copa Sul-Americana. O Corinthians do Luxemburgo, e o Corinthians venceu lá no Peru 2-1 com o Rian marcando no final. Ele tira a camisa e provoca a torcida peruana. Foi um jogo espetacular. Enfim, então, a última vez que enfrentamos o Universitário há 2 anos atrás. Então é outra equipe aí que jamais venceu o Corinthians na história. Então, bora para o próximo. E agora, galera, a próxima equipe que eu trago aqui pra vocês é um time nordestino. Pois é, e eu estou falando do 13 da Paraíba, galera, que em 5 jogos contra o Corinthians na história, nós temos uma vitória contra eles e 4 empates. Exatamente isso. 5 jogos contra o 13, uma vitória do Corinthians e 4 empates, né? E a última vez que enfrentamos o time paraibano foi há 18 anos atrás, Copa do Brasil 2007, lá na Paraíba, e vencemos 2-0 e eliminamos o 13 daquela Copa do Brasil. A única vez que ganhamos do 13, mas os outros jogos foram 4 empates. Então o 13 jamais venceu o Corinthians na história. Então é isso aí. Bora para o próximo time. E agora, o próximo time que eu trago aqui é uma equipe chamada Atlético Santista, galera. Pois é, Atlético Santista, 6 jogos contra eles na história, 3 vitórias do Corinthians e 3 empates, tá? A última vez que enfrentamos esse adversário aconteceu há quase um século, galera. Pois é, há exatos 93 anos. E foi uma goleada do Corinthians por 5-1. Foi a última vez que enfrentamos o Atlético Santista. Quase um século aí, beleza? Então, é isso aí. Esse é o Atlético Santista, mais uma equipe que jamais venceu o Corinthians. Bora para o próximo. E agora, galera, o próximo time que eu trago aqui é uma equipe do Distrito Federal, isso mesmo, e é o Gama, galera, o Gama, pois é, que ao todo na história tem 6 jogos contra o Corinthians e temos 5 vitórias contra eles e apenas um empate. A última vez que enfrentamos o Gama foi há 17 anos atrás e foi na Série B do Brasileirão. Pois é, na Série B o Corinthians goleou no Pacaembu por 5-0. O jogo fora de casa vencemos 3-1. No Pacaembu, a última vez que enfrentamos o Gama, 5-0 pela Série B 2008, certo? Então é isso aí, o Gama, mais um time que jamais venceu o Corinthians. Bora para a próxima equipe. E agora, galera, a próxima equipe que eu trago aqui, outra equipe nordestina do Rio Grande do Norte, e é o ABC, galera. Pois é, o ABC, temos 6 jogos contra eles. 6 jogos, 6 vitórias do Corinthians. Pois é, mais um detalhe, nesses 6 jogos, o ABC jamais fez gol no Corinthians. Olha que coisa interessante. Temos 6 jogos contra o ABC, 6 vitórias nossas e jamais tomamos gol do ABC de Natal. Olha que coisa interessante. E no último confronto contra eles, vencemos 1-0, um amistoso há 10 anos atrás, no ano de 2015. O gol do Corinthians foi do Rodriguinho. Pois é, a última vez que enfrentamos o ABC 1-0,
gol do Rodriguinho no amistoso, beleza? Então esse é o ABC, que jamais sequer empatou com o Corinthians e jamais fez gol contra o Corinthians. É isso aí, então bora para o próximo. E agora, galera, o próximo time que eu trago aqui é um time que vem enfrentando o Corinthians recentemente, né? Pois é, e é o Racing do Uruguai, galera. Racing do Uruguai, que em 6 jogos contra o Corinthians jamais conseguiu nos vencer. Temos 5 vitórias contra eles e apenas um empate, né? O Racing do Uruguai. E a última vez que enfrentamos esse adversário foi em 2025, pois é, pela Copa Sul-Americana, vencemos lá no Uruguai 1 a 0, gol do Matheus Bidu. Em Itaquera vencemos 1 a 0, gol do Romero. Então, a última vez que enfrentamos o Racing, neste ano mesmo, 2025, 1 a 0, gol do Bidu lá no Uruguai, beleza? Então o Racing do Uruguai, outra equipe que jamais nos venceu. Em 6 jogos, 5 vitórias do Corinthians e um empate. Bora para o próximo. E agora, galera, o próximo time que eu trago aqui é uma equipe chamada Clube Atlético Paulista. Pois é, 7 jogos contra a gente, 6 vitórias do Corinthians e um empate. A última vez que enfrentamos o Clube Atlético Paulista foi há muitas décadas atrás, há 88 anos, e o Corinthians goleou 8 a 3, um jogo de 11 gols aí, a última vez que enfrentamos o Clube Atlético Paulista, outra equipe que jamais venceu o Corinthians. Então, bora para o próximo time. E agora, o próximo time que eu trago aqui é outro time do Distrito Federal, e é o Brasiliense, galera. Pois é, um rival aí do Gama, o Brasiliense que na história tem 7 jogos contra a gente e temos 5 vitórias contra eles e apenas 2 empates. A última vez que enfrentamos o Brasiliense foi há 17 anos pela Série B. Pois é, a Série B em 2008, 1 a 1 lá no estádio do Brasiliense. Então, a última vez que enfrentamos Gama e Brasiliense foi na Série B em 2008. Último confronto contra o Brasiliense, 1 a 1, o empate jogando fora de casa. E lembrando que o Brasiliense é um time que enfrentamos na final da Copa do Brasil 2002. Pois é, foi 2 a 1 em São Paulo, 1 a 1 fora de casa, e o Corinthians ganhou o bi da Copa do Brasil em 2002. Pois é, esse é o Brasiliense, jamais venceu o Corinthians. Bora para o próximo. E bom, galera, chegamos a mais um time nordestino aqui que jamais venceu o Corinthians. É um time alagoano e é o CRB. Pois é, o CRB que na história tem 8 jogos contra o Corinthians, 7 vitórias nossas e um empate, certo? A última vez que enfrentamos o CRB também foi na Série B em 2008. Pois é, outra equipe que pela última vez que enfrentamos foi na Série B lá em 2008. E o último jogo contra eles, no estádio Rei Pelé em Maceió, vencemos 2 a 1. Naquela Série B foi a estreia do Corinthians na competição, né? Naquela Série B, estreamos contra o CRB, foi 3 a 2 pro Corinthians no Pacaembu e no segundo turno vencemos 2 a 1 e depois jamais voltamos a enfrentar o CRB. Então, mais um time que jamais venceu o Corinthians, o CRB de Alagoas. Bora para o próximo. E agora, o próximo time que eu trago aqui é uma equipe chamada Mackenzie, galera. Pois é, o Mackenzie com 8 jogos na história contra o Corinthians, jamais nos venceu também, 7 vitórias do Corinthians e um empate. A última vez que enfrentamos o Mackenzie faz mais de um século, pois é, faz muitas décadas, há exatos 105 anos. E o Corinthians goleou por 8 a 0 a última vez que enfrentamos o Mackenzie. Pois é, esse é mais um time que jamais venceu o Corinthians e o último confronto há 105 anos contra o Mackenzie. Então, bora para o próximo. E o próximo time que eu trago aqui para vocês é um time chamado América da Capital. Pois é, América da Capital, 8 jogos temos contra eles, 6 vitórias do Corinthians e 2 empates. Pois é, a última vez que enfrentamos esse time, né, faz muito tempo, há quase um século, pois é. Enfrentamos o América da Capital pela última vez há 93 anos e o Corinthians goleou por 6
4-1. Pois é, esse é o América da Capital, que enfrentamos eles pela última vez faz quase um século e é outro time que não venceu o Corinthians na história. Então, bora para o próximo. E agora, mais um time que eu trago aqui, galera, é outro time mineiro. Pois é, eu já trouxe o Uberlândia aqui, agora eu trago o Uberaba. Pois é, o Uberaba, outra equipe que jamais venceu o Corinthians. 8 confrontos entre Corinthians e Uberaba na história. 8 jogos, 8 vitórias do Corinthians. Pois é, nem empate o Uberaba conseguiu contra a gente. 8 jogos e 8 vitórias. A última vez que enfrentamos o Uberaba foi há 11 anos atrás, recentemente, né? Foi um amistoso em 2014 e o Corinthians goleou por 4-1 esse amistoso. A última vez que enfrentamos o Uberaba, um time de Minas Gerais, que com 8 jogos perdeu todos pro Corinthians. É isso aí, então bora para o próximo time. E bom, galera, mais um time que eu trago aqui é um time do interior de São Paulo. Pois é, um time paulista e é o Rio Claro, galera. O Rio Claro, 9 jogos contra eles na história. 9 jogos, 8 vitórias do Corinthians e um empate. Pois é, o máximo que o Rio Claro conseguiu contra o Corinthians é um mísero empate. E perdeu os outros 8 jogos. É isso aí. A última vez que enfrentamos o Rio Claro, há 11 anos, Paulistão 2014, no Pacaembu vencemos 3-2 o Rio Claro, a última vez que enfrentamos eles, Paulistão 2014, correto? Então, é isso aí, esse é o Rio Claro, jamais venceu o Corinthians também. Então, bora para o próximo. E o próximo time que eu trago aqui, galera, é outra equipe do interior de Minas Gerais, outra equipe mineira, e dessa vez é a Caldense, galera. Caldense, 9 jogos contra eles na história. 9 jogos, 6 vitórias do Corinthians, 3 empates, certo? E a última vez que enfrentamos a Caldense foi recentemente, né? Copa do Brasil 2017, galera. Time do Carille venceu a Caldense 1-0 jogando fora de casa e eliminou a Caldense da Copa do Brasil. O gol do Corinthians naquele jogo foi do Rodriguinho. Isso mesmo, o Rodriguinho marcou 1-0 Corinthians a última vez que enfrentamos a Caldense há 8 anos, né? Copa do Brasil 2017. Beleza? Caldense, mais um time que jamais venceu o Corinthians. Bora para o próximo. E agora, galera, o próximo time que eu trago aqui é uma equipe que o Corinthians normalmente enfrenta aí nos últimos anos pelo Campeonato Paulista, e o time em questão é o Oeste, galera. Pois é, o Oeste jamais venceu o Corinthians. Na história, temos 10 jogos contra o Oeste. 10 jogos e 10 vitórias. Pois é, 10 jogos e 10 vitórias do Corinthians contra o Oeste. Os caras jamais sequer empataram contra o Corinthians, né? E a última vez que enfrentamos o Oeste foi no Paulistão 2020. Pois é, recentemente aí, Paulistão 2020, foi na época da pandemia. Lembram quando o futebol voltou? Enfrentamos o Palmeiras, vencemos. O jogo seguinte contra o Oeste em Barueri, vencemos 2-0. Teve um golaço de fora da área do Ederson, né? O Corinthians que com essa vitória classificou para as quartas de final e chegou até a final, onde foi vice-campeão para porcada, infelizmente. Mas é isso aí, o Oeste, que é outro time que jamais venceu o Corinthians, 10 jogos e 10 vitórias nossas contra eles. É isso aí. Bora para o próximo time. E agora, mais um time que eu trago aqui é um time chamado Lusitano, galera. Pois é, Lusitano. Tivemos na história 13 jogos contra o Lusitano, 9 vitórias do Corinthians, 4 empates contra esse time, né? E a última vez que enfrentamos o Lusitano faz um bom tempo aí, há 86 anos, né? E o Corinthians venceu pelo placar de 3-1, tá? A última vez que enfrentamos o Lusitano, certo? Então, mais um time que jamais venceu o Corinthians. E agora, bora para mais um time. E agora, galera, o próximo time que eu trago aqui para vocês é um time chamado Prudentina. Pois é, Prudentina, mais um time que jamais nos venceu. Temos
13 jogos contra eles na história, 9 vitórias do Corinthians e 4 empates. A última vez que enfrentamos esse adversário faz um tempinho aí, há 58 anos, o Corinthians goleou o Prudentina 4-1, a última vez que enfrentamos esse time. Pois é. E agora, galera, vamos para o último time que eu quero trazer aqui, que jamais venceu o Corinthians, certo? E é isso aí. Bora para o último time, bora! E agora, galera, o último time que eu quero trazer aqui, que jamais venceu o Corinthians na história. Quem será? Pois é o Operário de Campo Grande, galera. Pois é, um time sul-mato-grossense jamais venceu o Corinthians na história. Ao todo, temos 16 jogos contra eles. 16, 10 vitórias do Corinthians e 6 empates. Então o Operário tem o recorde de vezes que enfrentou o Corinthians e jamais nos venceu. 16 jogos, 10 vitórias do Corinthians e 6 empates, né? A última vez que enfrentamos o Operário foi na década de 90, né? Num torneio chamado Festival Brasileiro de Futebol, e o Corinthians venceu por 2-1. Foi a última vez que enfrentamos o Operário de Campo Grande. E é isso aí, esses são os times que jamais venceram o Corinthians. É isso aí. E é isso, meus amigos. Esses são os times que jamais venceram o Corinthians na história. Eu trouxe 24 equipes, né, que não venceram o Corinthians com 5 jogos ou mais contra a gente, tá? Bom, eu resolvi trazer umas menções honrosas, pois é, eu quero falar mais alguns times que jamais venceram o Corinthians, mas times que tiveram 4 confrontos contra a gente, tá? Eu trouxe de 5 pra cima, agora eu quero mencionar times que nos enfrentaram, não nos venceram em 4 confrontos apenas, beleza? Então, vamos lá, algumas menções honrosas, times que jamais venceram o Corinthians em 4 confrontos na história contra a gente. Bom, eu tenho uma colinha aqui para poder mencionar os times, então vamos lá. Nacional do Paraguai, pois é, 4 confrontos e 4 vitórias do Corinthians. Vamos ver o que mais aqui. Atlético Sorocaba, outro time. Velo Clube, Bandeirante de Birigui, Corinthians de Jundiaí, pois é, outro Corinthians, agora é Corinthians de Jundiaí, pois é. Deportivo Lara da Venezuela, Internacional de Bebedouro, pois é, a Inter de Bebedouro. Sertãozinho, Barcelona, galera, pois é, e não é o Barcelona de Guayaquil, é o Barcelona da Espanha, isso mesmo, 4 jogos contra eles na história e 4 vitórias do Corinthians, exatamente isso. O Barcelona perdeu todas as vezes que enfrentou o Corinthians, Barcelona freguês do Corinthians, é isso aí, Barcelona da Espanha freguês do Corinthians, né? Bom, vamos continuar? São Bento de Marília, Misto do Mato Grosso, Deportivo Cali da Colômbia, e é isso aí, fecha aí as menções honrosas, times que enfrentaram o Corinthians em 4 confrontos e jamais conseguiram nos vencer. Beleza? Então, é isso aí, galera, esse é o vídeo, times que jamais venceram o Corinthians. Pois é, digam aí times que surpreenderam vocês, né, que vocês não sabiam que jamais venceram o Corinthians, né? Tem até alguns times conhecidos, times interessantes, né, que eu trouxe aqui, beleza? Então é isso aí, comente o que vocês acharam do vídeo, comente se vocês gostaram desse estilo de vídeo, de estatísticas, de recordes, eu posso trazer mais pra vocês, tá? Então é isso, beleza? Comente o que vocês acharam do vídeo, se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu! É nóis! E vai, Corinthians!